Olá pessoal, todo mundo seja muito bem-vindos ao nosso primeiro videocast da S3 Consultoria. Eu sou o Odirley. Eu sou a Juliana. E eu sou a Gisele. Então pessoal, a gente está começando uma nova trajetória aqui, um novo produto na nossa empresa, direcionado para vocês, empreendedores, síndicos profissionais e todo mundo que se interessa por um bom assunto, um bom bate-papo. E hoje o tema, não tem, assim, o tema mais relevante, pensando no nosso contexto aqui de S3, um hub de soluções e conexões. Hoje a gente vai falar sobre networking. Gostaram da pegada? Nossa, é o assunto do momento, na real, né? Extremamente relevante, né? Para os nossos parceiros, para a galera que está começando aí na sindicatura também. Networking é tudo, gente. Hoje a gente vai trazer muitos insights aí para vocês. Vou jogar a bola já, né, para os meus companheiros aqui. Eu queria jogar essa pergunta para vocês, na opinião de vocês. O que é o networking? Em que consiste o networking? Na verdade, consiste em relacionamento. Tu não consegue fazer uma venda hoje sem um relacionamento. Tu tem que construir algo. E cada vez é mais difícil, principalmente no mercado condominial. Antigamente, por exemplo, eu comecei com porta a porta. Tu batia num condomínio e tu conseguia falar com o síndico. Hoje em dia tu não consegue. Tu não sabe onde eles estão, porque a vida é muito corrida. Então eu acho que lugares como esse, daí eu já entro, né? Porque em lugares como esse é onde a gente vai conseguir encontrar e fazer um relacionamento. Na verdade o network, assim, eu sempre foi uma exigência de mercado comercial, né? Porque se tu for analisar, desde a tua infância, tu faz um network. Na escola tu faz network. Então eu entendo que o network é uma ferramenta que hoje está muito bem apresentada, muito bem divulgada, exigida em toda a área comercial, em todo o mercado mesmo, mas isso vem desde sempre. O network sempre foi uma exigência para quem quer trabalhar, quem quer vender, quem quer ser reconhecido, ser visto. O network, ele vem, se tu for pegar o gancho pelo que tu estava falando hoje, vem lá das mais antigas civilizações, Sim. né? Desde que se começou a ter a prática do negócio em si, os comerciantes mais antigos, eles precisavam construir relações para vender. Seja trocar uma mercadoria por outra, seja a partir da instituição das moedas, né? Então se criou desde a cultura mais antiga e hoje a gente só tem formalizado, digamos, institucionalizado, que é networking, mas antigamente não se falava nesses termos técnicos, né? E como é difícil, não sei para você se isso soa natural. É muito difícil. Eu fui descobrir que o network é uma ferramenta importantíssima e que te traz resultados quando eu fui trabalhar como corretor de imóveis, que eu entrei dentro de uma imobiliária onde tinha 40 corretores trabalhando, atendendo o telefone, o WhatsApp e tudo mais. E eu comecei, como eu estava naquele meio ali, vivenciando o dia a dia com as pessoas, com os colegas, eu identificava quem vendia e quem não vendia. Quem é que vendia? Não era o cara que estava ali procurando um cliente novo e tentando ofertar um produto que era uma maravilha, vamos dizer assim. Não, é o cara que tinha um amigo do amigo, um parente, um amigo do sogro. Esse cara era que vendia. Por quê? Porque ele tinha conexão com essas pessoas. Ele conhecia alguém. E o network é exatamente isso. E é uma das coisas que a gente implementa aqui no Hub. É o network, é esse tipo de network, é criar relacionamento para a pessoa, pro cliente te querer comprar o teu produto e tu também tá ali disponível. Então tu tem que se fazer vender, tu tem que fazer o network. Eu acho que o comercial, na verdade, o comercial de qualquer empresa sempre é visto pelos demais departamentos como a vida boa, né? Porque tu vive em um restaurante, vive tomando café, que é isso, para te poder fazer um relacionamento. E aí quando tu me disse, agora tu disse assim, quando que caiu a ficha de o que é o relacionamento, muitas vezes até quando eu comecei no comercial, tu perguntava, mas para que tanto café, para que tanto essa conversa? E é isso que vai fazer tu vender. Porque realmente, se tu não tiver esse relacionamento construído, muito construído, principalmente com os síndicos, tu não vai conseguir vender.
Eu confesso para vocês que por algum tempo, eu tinha um certo até bloqueio, vamos colocar nesses termos, em relação a essa construção do networking, porque eu tinha uma visão, sempre preferia ficar na minha bolha, óbvio, isso todo mundo sabe. Todo mundo prefere. Todo mundo prefere. Mas eu tinha uma visão de que a partir do momento que eu estivesse construindo um networking, que hoje eu encaro dessa forma, eu estava fazendo um relacionamento por interesse. Isso era uma dificuldade que eu tinha de superar. Então eu tive que trabalhar aqui o meu psicológico para entender que isso era uma construção necessária para o florescer, digamos, do empreendedorismo. Sim. Se foi necessário. Sim. E senão eu ficaria eternamente dentro da minha bolha, não faria conexão nenhuma, para não me sentir forçando algo. E eu acho que isso é algo que 90% dos empreendedores enfrenta, né? Porque é o interesse, na verdade. E não é errado ter o interesse. É o interesse. Em crescer o teu negócio. Exato. Tá tudo certo. Tá tudo bem tu querer. Em fazer uma amizade, tu tem interesse, mas tu tem interesse também em fazer negócios, em vender, em crescer, enfim. É que, na verdade, a gente traz esse bloqueio de criança, pela nossa criação, porque a gente vê o malandro tirando proveito das pessoas dessa forma. Exatamente. Só que a gente acaba se sentindo como se fosse esse mesmo malandro quando a gente está se relacionando com essas pessoas por network. Exatamente. Só que a gente tem que entender que a gente é vendedor, a gente precisa sobreviver, ganhar dinheiro, e às vezes o nosso meio de ganhar dinheiro é vendendo um produto ou um serviço. E aí entra o relacionamento. Então tu levanta de casa com interesse de alguma coisa, de interesse de buscar o dinheiro para pagar a tua conta, teu boleto, ou para trazer comida para dentro de casa, ou simplesmente preciso me divertir. Então tu sai com interesse de alguma coisa. E aí rola o network. E o network precisa fazer network para ter amigos, precisa fazer network para vender teu produto, para comprar um produto. Então, esse é o grande dilema. E eu vou um pouco além, porque na verdade hoje em dia tu não consegue mais, muitos não compram daquele vendedor que já tem aquele discurso formado, sabe? Que força abordagem muito comercial, né? Tu não consegue. Eu, por exemplo, eu confesso que eu fujo desse vendedor. Eu fujo, já tem aquela abordagem toda descritiva, aquilo ali pra mim já não cola. Então, eu vou buscar realmente quem eu tenho um relacionamento. Eu comparo muito esse vendedor com essa cartilha antiga, vamos dizer assim, de explanar todo o produto, porque hoje quando tu vai comprar um produto, antes tu percorreu todo o Google atrás para descobrir o que ele faz, o que ele não faz, quanto ele custa e que planeta que ele é mais barato. Então tu já chega meio mastigado. Claro, alguns clientes não, mas a maioria sim. Então se tu perde tempo com essa cartilha explicando e vendendo e forçando a barra, tu não vende. A modernidade tu não tem chegou. mais tempo para isso. Não tem mais tempo, entendeu? Então tu quer aquela coisa mais dinâmica, aquela abordagem mais dinâmica. E é aquilo, tu vai sempre procurar aquela pessoa que está na tua frente. Quantas vezes aqui a gente, como síndico profissional que precisa de um serviço, precisa de um produto, encontra o representante daquela empresa do nada, num evento, num cafezinho, e lembra que precisa. Cara, eu preciso de um orçamento, vamos marcar, vamos agendar, e aí quando vê, fechou o negócio. Outro dia aconteceu comigo aqui no Hub, inclusive, uma situação que a gente estava promovendo um evento, e aí os síndicos chegaram, pode falar o nome, né? O Ale. Pode. Essa situação, os síndicos chegaram, né? E aí um deles olhou pra mim e disse: eu fui dormir pensando em ti. E aí o outro: e eu acordei pensando em ti. Meu Deus! Era um casal, né? Uau, era um casal. Ainda bem que era um casal. Deu tudo certo. E era um contrato, né? Que eles queriam fechar comigo. Então, o que eu ia colocar é que lugares como esse, a ideia que nós juntos criamos aqui, eu já vinha há muito tempo pensando como chegar nesses síndicos. E é através de ambientes como esse. Por quê? Porque o parceiro ele vai estar aqui, o fornecedor, ou a empresa, ele vai estar aqui com a despretensão de vender. Ele vai acontecer a venda, mas vai acontecer a venda natural. Eu vou chegar, vou tomar um café contigo e nós vamos falar de vários assuntos, mas eu vou simpatizar contigo e eu vou fechar um negócio. Exatamente. Então, é isso que precisa, e eu vou te dizer que cada vez mais o mercado vai para esse lado. Por quê? Porque eu converso com muitos fornecedores e eles não conseguem mais abordar síndicos.
O síndico não atende mais o telefone, o síndico não atende mais e fica bravo. Eu vou dizer que eu mesmo fico às vezes brava, que uma ligação que poderia ser uma urgência de um condomínio, pela correria do dia a dia, e é aqui que eu vou fazer isso, entendeu? É aqui que eu vou realmente resolver os problemas que eu tenho de orçamentos. Mas essa abordagem é justamente essa abordagem que eu estou falando. A ligação hoje não funciona mais. Quem é que atende celular? Ninguém gosta mais de falar no celular. Ninguém mais fala no celular. Então tu recebe uma mensagem com uma prévia do assunto e aí sim tu mostra se tem interesse ou não para partir para uma ligação. Então esse é o caminho. E aqui a gente encurta isso. Encurta não, mas no momento que o comercial, que o vendedor ou a empresa entender que essa conexão criada aqui dentro do Hub é que vai fazer ele ter vendas, vai ter uma perspectiva a longo prazo, aí esse cara vai se dar bem. Porque enquanto ele vier com intenção de eu vou lá para vender, para abordar um cliente, ele não vai funcionar, ele não vai conseguir vender. Eu vou um pouquinho lá para trás, né? Porque a gente passou por uma pandemia, né? Foram 2 anos e quase 3 anos, né, de pandemia. E esse networking já era importante antes, depois da pandemia, então isso se fortaleceu absurdamente, porque as pessoas passaram todo esse tempo em casa, trancadas, se obrigando a falar à distância, por ligações, por e-mails, relações frias. E então, depois dessa pandemia, todo mundo está valorizando muito mais a conexão, porque pessoas se conectam e compram de pessoas. Exatamente. Então, elas querem se sentir acolhidas, se sentir ouvidas, se conectar e aí fazer negócio. É a consequência natural. Não colocar o negócio antes da relação. Eu acho que esse é um dos grandes erros que os comerciais acabam cometendo. Não tentar se relacionar, não construir relacionamento. Eu só queria complementar que eu ouvi de alguns síndicos nessa última semana, não foi de nenhum nem dois, foi de vários, que eles se sentem ofendidos quando alguém chega e pergunta quantos condomínios tu tem, porque são números. E isso ofende eles porque eles deixam de ser pessoas e são vistos como simplesmente números de condomínios. E essa pergunta, com certeza, é a pergunta que eles mais escutam. Sim. Porque o que acontece? Acho que a gente falou outro dia sobre isso, e quando eu tenho 30 condomínios e tu vem tentar me vender um produto, eu não vou te comprar para 30 condomínios. Sim. Eu vou te comprar para um. Se der certo, se funcionar, a gente vai evoluir a nossa relação para um outro. Então, antes disso, não importa quantos condomínios eu tenho. Importa se eu sou um... Primeiro, acho que esse é o principal caminho. É fazer um network, criar um relacionamento, entender, esse cliente me serve. Vou ofertar para ele ou não. Ou em algum momento de uma conversa, de um cafezinho, ou de um chopp, ou de uma pizza, ou de um belisques, ou simplesmente em um momento de bobeira que se encontrou num evento, vai dizer assim, mas eu estou precisando comprar, lavar meu sofá, por exemplo. Eu sou a pessoa que lava sofá. Não, fechou o negócio. Porque muitas vezes você não sabe nem o que outra pessoa está fazendo. Então... Geralmente as empresas têm um leque muito amplo, né, de serviços. A gente mesmo tem dificuldade em entender o alcance. Exato. E a gente convive com essas pessoas. Então imagina o síndico que vê de vez em quando. Eu conheço uma empresa... Você não tem direito de esquecer. Eu conheço uma empresa Foco que cada dia eu descobri que ela faz uma coisa. Eu sabia que fazia limpeza. Depois outro dia eu descobri que fazia portaria. Depois eu descobri que fazia jardinagem. Pode brigar no videocast? Pode jogar prints na cara? Olha, vamos evitar isso. Vamos evitar. Isso vai dar trabalho para edição, entendeu? Tá bom, então a gente não briga. Mas é sobre isso. Mas o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Em algum momento, talvez eu fui abordado, ouvi um print, ouvi uma postagem que dizia isso. Mas eu não enxerguei aquilo. Eu não absorvi aquilo. Porque você não estava precisando, talvez? Porque eu não estava precisando, ou porque eu estava focado em outra coisa, não estava interessado naquele produto. Entendeu? Então existem inúmeras desculpas para isso, vamos dizer assim. Mas se a gente tiver uma convivência, não digo diária, mas em várias situações, vários momentos, a gente vai criando relacionamento, vai criando esse network, ele vai crescendo. E aí eu entro numa pergunta bem instigante. E quem tem dificuldade de ter essa habilidade
de fazer relacionamento com outras pessoas. Aí vem pro hub, porque aqui a gente pega na mão e constrói junto Basicamente, com a pessoa. eu ia abordar isso antes, ia falar, porque tem muita empresa que não tem um vendedor, não tem um comercial preparado para isso. E infelizmente, nos A dias... foto tem. Infelizmente, nos dias de hoje, tu precisa saber se relacionar, saber chegar nas pessoas, saber como abordar, entendeu? O network te proporciona isso, mas tu tem que saber como chegar. Se tu for naquela cartilha velha de chegar abordando, eu sou fulano, vendo tal produto e custa tanto, e quantos condomínios tu tem? Tchau. Talvez eu não vá te dar. Aqui tu fez o passo a passo de como ser bloqueado no É, WhatsApp tipo do isso aí. síndico. Tipo isso aí, eu recebo WhatsApp todos os dias assim. Todos os dias assim de empresas. Que a gente vai em eventos, a gente se cadastra e essa lista de síndicos que passaram lá é distribuída, né? É vendida, entregue, emprestada, sei lá o quê. E essas empresas vêm te abordar dessa forma. Só que vai passar desapercebido, vai ficar lá para baixo no teu WhatsApp, nas conversas, porque tu não vai abrir. Eu começo a ler e paro. É. Já sei que... Oi, sou fulano de tal da empresa tal. Ok. Eu vou gravar isso? Se um dia eu precisar, talvez eu procure lá, mas eu vou lembrar que tá lá? Não vou. Então é aqui, ó. É aqui que tu vai criar esse relacionamento, que eu vou lembrar de ti, porque tu vai me... Ah, tu quer café com açúcar ou sem açúcar? Porque... Então é essa... Os cafés da manhã que a gente faz aqui é muito produtivo, porque tu estreita esse relacionamento. Sim. Tu estreita esse relacionamento. Às vezes tem 1, 2 síndicos e uma empresa, mas essa empresa que está ali, se ela for esperta... Eu vou lembrar com quem eu comi o pãozinho com manteiga. Tipo Quem isso. alcançou o açúcar. Mas não só isso, o assunto que a gente está debatendo ali também fica gravado. Fica gravado, porque... É relevante. O último Bom Dia que nós tivemos foi muito marcante, né? Foi. Pra ti, acredito que também, né, Gi? Tu não estava? Estava. Saiu no... Tu saiu, né? Mas foi muito legal, porque a gente teve uma troca bem intensa, assim, de depoimentos reais. O Vilarci, que é um síndico, ele abriu o coração, teve um depoimento bem bacana. Aí depois a Fernanda, que é uma das parceiras, também deu um depoimento muito legal. A gente teve uma troca muito boa e todo mundo saiu daqui tocado, assim, de alma leve, né? Então, alguém vendeu alguma coisa? Ninguém vendeu nada, mas criou relação. No dia seguinte, a Fernanda vendeu. Porque ela me tocou e no dia seguinte eu falei dela para um outro dos nossos parceiros e já fecharam o negócio. Era esse o ponto, porque tu construiu algo a longo prazo, né? O network é sobre isso, construir algo a longo prazo, não é na hora. Não é na hora. Aí depois, eu conheci tal dia alguém que vendia isso. Como é que é o mesmo nome dela? Te achei. E aí tu gravou, e tu memorizou, daqui a pouco tu vai até pra rede social buscar a pessoa. Exatamente. E feito o brick, E onde né? é que tu consegue esse relacionamento? Aqui, óbvio. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês que são síndicos, né? Até o momento a gente está falando de networking para empreendedor, empresário, comercial. Quer fazer uma pergunta como empresário? Eu quero fazer uma pergunta para vocês que são síndicos, porque a gente tem que falar que networking também é importante para síndico. Sim. Por que é importante para síndico? Falou a palavra certa, é extremamente importante. Extremamente importante. Porque a gente não compra de comercial que te aborda na rua do nada, ou te manda um WhatsApp, ou te liga, te ofertando um produto. Porque não é todo dia que tu precisa de um serviço ou de um produto, entendeu? Então, quando eu precisar, eu vou ir atrás. Porque a gente tem uma vida tão corrida, tem tantas demandas diárias, que eu não tenho tempo para ficar te ouvindo. Não que eu não queira, ou sou mal-humorado e não quero te ouvir falar, mas eu não tenho tempo para isso. Eu tenho outras coisas, outras preocupações mais importantes e outras demandas mais importantes e urgentes para serem resolvidas. Então, tu criando um relacionamento comigo, eu vou lembrar de ti. Na verdade, o que eu entendi é que por que é importante pro síndico esse network? Isso. Por quê? Porque realmente... tu, como fornecedor, tu também está nos condomínios. E tu vai lembrar de mim como síndica e daqui a pouco tu vai saber que vai trocar o síndico lá e vai precisar me chamar. Entendeu? E isso acontece muito. Muitos fornecedores hoje me indicam também. Então, muitas vezes tu ser o rabugento com o teu fornecedor é uma via de mão dupla. Porque se tu fizer um bom relacionamento com ele, ele também vai te indicar. E eu realmente sou muito grata a muitos parceiros que me indicam,
Por quê? Porque conhecem o meu trabalho e sabem, eles são os primeiros a saber quando que vai estar saindo um outro síndico daquele condomínio. Exatamente. O ponto que eu queria chegar era justamente sobre a forma como o síndico cresce. Ele cresce na indicação. Isso. Então, a indicação, ela vem de onde? De pessoas que te conhecem. E onde é que você conhece pessoas? Nos networks, Então, nos eventos de nessa network. Era essa a pegada. A gente conseguiu exemplificar exatamente o que o network traz para ti. Tu compra e tu vende. Uhum. Então tu é lembrado em todos os sentidos. Nós que precisamos ter mais... quando o síndico quer ter mais condomínios, ele precisa ser indicado. Ele precisa ser visto. E o network funciona dessa forma com nossos fornecedores. Ao mesmo tempo que quando alguém quer nos vender um produto, precisa ser lembrado também, precisa participar, está dentro da nossa vida. Mas aí eu tenho muitos condomínios e eu não quero mais condomínios. Então eu não vou vir mais nos eventos. Não é assim, porque na verdade tu tem uma vida útil dentro do condomínio.